paz do Senhor para todos os irmãos. Mais uma terça-feira abençoada, onde o Senhor nos traz aqui para ouvir a sua mensagem, onde o Senhor quer falar aos nossos corações, mesmo diante desse tempo difícil, onde nosso presbítero Alan, no início aqui colocou muito bem. A gente tem vivido tempos difíceis, mas o nosso Deus nos traz mais uma vez para falarmos a palavra dele, para entender um pouco sobre os seus ensinamentos, sobre tudo aquilo que ele quer deixar para os nossos corações. Gostaria de mandar um beijo para minha mãe, que está lá nos assistindo, Odileia, Dona Leia, minha pastora amada, pastora Marta Valéria. Deus abençoe a sua vida, um grande exemplo para mim. Queria mandar um abraço para todos os irmãos que estão aí conosco, sempre, nos domingos, terça-feira, na live, e em oração também, intercedendo por esse ministério. Deus tem recebido cada oração dos irmãos, porque tem nos mantido de pé, para estar fazendo a obra dele. Amém, irmãos? Eu gostaria de ler um versículo aqui, que está em Eclesiastes, e diz que há um tempo, há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem um tempo, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém. O que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite, falou muito ao meu coração, é que a santidade de Deus ela é imutável. Mas isso vale tanto como promessa, como um alerta também. Vale também como um alerta. Um alerta porque Deus certamente irá julgar o pecado. É um alerta. E é uma promessa porque Deus, ele sem dúvida, permanece fiel ao seu povo, como prometeu. Então, a santidade de Deus, ela não muda, ela é imutável. Amém, irmãos? Colocado isso, eu gostaria de pedir aos irmãos que pudessem me acompanhar na leitura da mensagem de hoje. O Deus colocou no meu coração, está no Salmo 90, nós vamos estar lendo alguns versículos, mas o versículo áureo, aquele que Deus colocou no meu coração, é o versículo 12. Salmo 90 fala no título: a fraqueza do homem e a providência de Deus. Esse salmo é uma oração de Moisés, conhecido como homem de Deus, varão de Deus, Moisés. Uma oração ou um cântico. Então, Moisés começa falando assim no Salmo 90: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes mesmo do haja, Ele já era Deus. Amém, amados? Amém. O versículo ao qual Deus falou muito ao meu coração está aqui, diz assim, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém, irmãos?
A palavra do Senhor nessa noite quer nos falar a respeito do tempo. Ele diz aqui que o Senhor deveria ensiná-lo a contar os dias. Mas não só os dias dele. Ele fala como o povo, né? Assim também como ele colocou, tem sido o nosso refúgio. Ele se refere aqui aos nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Ou seja, na representação de líder, Moisés ele fala pelo povo. Mas só que não só o povo que estava vivendo naquele momento, passando por aquela tribulação, aquela situação no deserto. Mas ele fala que o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Então ele fala para a posteridade também. E conhecendo a história de Moisés, nós sabemos, né, que houve uma geração que ficou no deserto, uma geração que entrou e tomou posse da terra prometida. Então as promessas de Deus é para a posteridade, é sempre também visando algo para além daquilo que nós fizemos aqui nesse momento. Então nós vamos começar a entender o nosso momento como tempo, contando nossos dias, né? E a primeira menção que eu faço de Moisés, ele fala aqui no versículo, né, no versículo anterior aqui, que está nesse mesmo salmo. Ele diz que todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Está aqui no versículo 9. E no versículo 10 ele diz: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez ou força, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Logicamente, ele está falando do tempo de vida que nós temos na face da terra. Ele não está falando da eternidade. Embora ele cita a eternidade. Nossos pecados não podem nos levar à eternidade. Então eles estão perante a face de Deus, né? E ainda bem que Deus, ele é perdoador e misericordioso, porque o brilho de Deus, né, a sua luz, ela não admite o pecado, mas ele nos dá a oportunidade de vencer o pecado, nos arrependendo e voltando-se para ele. Esse entendimento do tempo, quando a gente vai falar, quando Deus me traz aqui para falar do entendimento do tempo, de contar os nossos dias, Moisés ele tem muita propriedade para falar, porque 40 dias era o tempo programado para que eles passassem o deserto. Deus tinha dito que seriam 40 dias, que se tornaram 40 anos. Mas por que se tornaram 40 anos? Murmuração, desobediência. Muitas coisas aconteceram porque não houve paciência ao povo de esperar o tempo de Deus. Eles não tiveram o entendimento de um homem sábio como Moisés, que pede aqui para que o Senhor nos ensine a contar o nosso tempo. Esse tempo que Deus está falando para mim e para você, amado, é o momento. Porque um ano para Deus, né, a palavra do Senhor diz que é como 1000 e 1000 como um, né? No Salmo 84, no versículo 8, a palavra do Senhor diz que mais vale um dia nos seus atos do que 1000 em outros lugares. Então, quando nós pensamos que um dia, né, na presença de Deus verdadeiramente com o Senhor, fazendo a vontade dele, vale mais do que 1000. Nesse mesmo salmo aqui, a palavra do Senhor através de Moisés diz que Deus
tem o dia anterior como 1000 anos. Ou seja, o tempo está nas mãos do nosso Deus. E eu quero falar uma coisa aqui, né, a respeito daquilo que Deus tem feito na minha vida. E no início, a terra era sem forma e vazia, né? Essa terra era sem forma e vazia. Mas, depois que essa terra passou a ser habitada pelo Espírito Santo, houve do que se alegrar, houve razão para obrar. Então as obras do Senhor se manifestam na minha e na sua vida, não por nossa vontade, mas pela vontade de Deus. Amém, irmãos? Quando nós falamos sobre sabedoria, né, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Moisés está querendo alcançar sabedoria, mas não só para ele, para todo o povo. E nós sabemos que o princípio, o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, o temor do Senhor, o princípio de toda sabedoria é temer a Deus. E aí, essa palavra me remete a Daniel. Daniel, no capítulo 9, fala sobre um tempo que Daniel entendeu que o povo de Deus já havia passado pelo período do exílio, através das escrituras de Jeremias. Ele entendeu que já haviam se passado os 70 anos de exílio. E ali ele aplica o seu coração a orar ao Senhor, em jejum. E ele é tratado por Deus mais na frente, lá em Ezequiel, como um parâmetro de exemplo para a sabedoria. Daniel. Mas antes, nós queremos saber o motivo. Então nós vamos ler aqui Daniel 9. Daniel no capítulo 9, no versículo 17. Para não ficar somente nas minhas palavras. Daniel 9, 17. Ele começa a oração no 17. Ele diz assim: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. E aí eu vou ler o 18. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Amém, irmãos? 18. Então, Daniel, ele compreendia que o Senhor é um Deus grande e temível, mas também misericordioso e perdoador. E aqui nós vamos ler sobre Daniel o que Deus tem, porque eu poderia encontrar muitos homens de Deus, na minha concepção, sábios. Eu citei Salomão aqui, mas Salomão, Deus trata ele como o mais sábio, o mais rico, então seria redundante. Mas existem outros homens na Bíblia que para mim eu considero de uma grande sabedoria, e homens também no meio secular que eu considero homens muito sábios. Mas o meu parâmetro não é o parâmetro do Senhor, e aí eu fico com aquilo que Ele tem como parâmetro. Então em Ezequiel 28, 3, a palavra do Senhor vai a Ezequiel para que ele profetize contra o rei de Tiro, para dizer, porque o rei estava achando que era Deus. No coração dele, ele se assentava numa cadeira no mar e achava que era Deus. E aí o Senhor manda Ezequiel entregar uma palavra para ele, e ele coloca assim no versículo 3, diz assim: eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Ou seja, ele coloca Daniel
como um parâmetro de sabedoria. Não sou eu, é Deus. A palavra do Senhor coloca Daniel nesse patamar de sábio. Uma sabedoria tremenda que nós sabemos que Daniel tinha realmente, mas aqui é Deus que está citando ele como sábio. E nós sabemos qual é o motivo, né? Assim como Moisés buscava aqui conhecimento do Senhor, né? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Daniel também se aplicava a buscar ao Senhor para adquirir conhecimento e sabedoria, e Deus deu a ele muito conhecimento e muita sabedoria. Só que nós sabemos também que era um momento muito difícil de Daniel, como também o momento de Moisés era difícil. E hoje não é diferente, o momento que nós vivemos é muito difícil, muito complicado hoje dobrar o joelho e falar: Senhor, né? Senhor, ensina-me a contar os nossos dias de maneira que eu alcance um coração sábio. Porque quando nós falamos sobre tribulação, sofrimento, deserto, nós vamos pensar em coisas muito difíceis de suportar. E hoje tem sido muito difícil de suportar a situação que se apresenta ao povo de Deus, ao povo de uma maneira geral. Por isso que eu chamo esse texto aqui, esse versículo, de versículo áureo, porque ele não alcança e não serve somente para aqueles que estão dentro da palavra de Deus, que são chamados, né, segundo o propósito de Deus, mas para todo aquele que ainda também não conhece, se quiser buscar a Deus através de Jesus. Esse versículo coloca verdadeiramente, né, um delineador, um delimitador, onde nós sabemos que somos fracos e Deus, Ele tem todo o poder, soberania e, mais do que isso, provisão para as nossas vidas. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. Então nós falamos aqui, né, que tudo há um tempo determinado para todas as coisas, e Deus, Ele tem colocado as tribulações de forma a que nós viemos perseverar na presença dEle. Se nós estamos vivos ainda é porque existe promessa, e as promessas estão de pé. Amém, amados? Mas essas promessas irão acontecer segundo as nossas justiças ou a justiça de Deus? E isso é um pensamento meu, mas no coletivo, porque nós estamos aqui orando e intercedendo por pessoas, famílias, vidas, e queremos que elas sejam alcançadas, mas não fiados na nossa justiça, e sim na justiça de Deus, como colocou Daniel. Conhecendo Deus misericordioso, grandioso e poderoso, nós temos que pedir pelas misericórdias do Senhor e não pelas nossas justiças, porque nós não somos justos aos olhos do Senhor. Estamos justos aos olhos do Senhor como nos dedicamos a fazer aquilo que está em Cristo, quando abrimos mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus através de Jesus, nos credenciamos a justiça dele. Mas Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então não é nas nossas próprias justiças que vamos buscar a Deus, mas sim nas suas próprias justiças, que Ele preparou antes mesmo de que nós existíssemos, antes da criação do mundo, para que andássemos nas boas obras dele. E eu gostaria de citar mais uma vez Daniel como parâmetro de justiça. E mais uma vez o Senhor usa Ezequiel, né, para falar sobre parâmetro de justiça. Em Ezequiel 14, a palavra do Senhor fala que quando uma cidade pecar contra ele, no 13, ele diz assim: quando uma terra pecar contra mim, se essa terra aqui pecar contra Deus gravemente, se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei insustentável, ou melhor, instável, o sustento do pão.
e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Se essa terra aqui se rebelar contra Deus, virá fome, aflição, muita dificuldade. E aí ele cita Daniel, mais uma vez, não só Daniel, mas Noé, também Jó. Ele diz assim, no 14, ainda que estivéssemos no meio dela, estivessem no meio dessa terra, dessa cidade, 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então o critério de justiça de Deus, ele é muito estreito. Alguns foram considerados por Deus, no critério de Deus, justos. Mas se fôssemos esperar em homens essa justiça, certamente não encontraríamos. Homens dentro da vontade de Deus, seguindo aquilo que Deus estabeleceu, sim, se tornam justos e abrem condições de orar e buscar e interceder por vidas. E é o que nós estamos buscando sempre no Senhor Jesus essa justiça, a justiça divina, a justiça de Deus para nossas vidas, porque tem sido muito difícil vivermos as dificuldades. Mas Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, e ele olha para nós de uma maneira como ninguém vai olhar. Ele colocou a eternidade em nossos corações. Deus colocou a eternidade em nossos corações. Por isso há um anseio muito grande em saber se seremos salvos, se iremos para naquele grande dia, Já está no nosso coração esse desejo, mas existe uma caminhada a se fazer junto com Ele, para alcançarmos esse objetivo. Então, irmãos, temos que passar por isso, pedir ao Senhor que Ele conte nossos dias, porque os dias são curtos aos olhos do Senhor, passa muito rápido. 70 anos para Deus, imagine se 1000 é como 1, imagina 70, é um instante. Um instante de vida que nós temos, nós podemos perder a salvação ou recebê-la em um instante, em um sim, em um aceite, em um posicionamento. Então, quando Moisés dá esse exemplo, essa colocação aqui de aprendizado e maturidade sobre o seu tempo, sobre o nosso tempo, sobre o tempo do povo de Deus, ele nos leva realmente a imaginar todas as coisas boas que Deus fez. Apesar de vivermos um tempo difícil, lembrar das coisas boas é um alento muito grande. Por quê? Porque é onde Deus nos alegra. Ele nos alegra nas coisas boas que Ele realizou. E por que eu falo isso? Porque nós citamos Jó, mas citamos também Noé. E lembrando aqui, Noé, em Gênesis 8, a palavra de Deus, ela vai dizer que houve um dilúvio, E ali Noé foi lembrado por Deus no capítulo 8, a partir do versículo 1, depois de tantos dias de chuva, de tempestade, a água desceu forte na terra, destruiu tudo, e Deus se lembrou do povo escolhido dele, o povo que estava dentro da arca, junto com os animais, preservado por Deus. E ali Deus, quando lembra, Ele faz também Noé se movimentar. Por que se movimentar? Porque os versículos seguintes vão dizer que Deus, ele envia um vento, e ali aquele vento, ele amansa as águas, e eu entendo que Noé percebe
que houve uma mudança no que estava acontecendo dentro daquela tribulação. Mudou. Era um sinal que Deus estava dando para Noé. Assim como Ele dá sinal para mim e para você. Dentro da tribulação que eu e você estamos vivendo hoje, existe um tempo. Mas esse tempo não muda bruscamente. Deus ele vem dando sinais da mudança. E nós precisamos perceber, contando os nossos dias, percebendo o nosso tempo. Então, quando Ele amansa, há uma mudança. Depois Ele começa a parar as nascentes, cessa as águas que choviam torrentemente. E Noé começa a entender que o tempo estava mudando. Havia já uma movimentação fora da arca para que ele pudesse chegar a ter uma vida como ele havia tido antes. E ali o Senhor vai dando sinais a Noé. Os versículos vão seguindo e diz a palavra do Senhor que entre Noé perceber os sinais e abrir a janela da arca, demorou-se 40 dias. 40 dias de sinais. Então, eu entendo que para mim e para a sua vida, existe um tempo. E Deus vai nos dando sinal, a coisa vai melhorando, gradativamente. Ele vai tirando a minha vida e a sua vida dessa situação difícil. Ele vai melhorando gradativamente. Você precisa perceber o que Deus está falando, através dos sinais que Ele nos dá. Conta os seus dias, conta o seu momento. Observa o que Deus está falando. Noé solta o corvo primeiro, depois solta a pomba. E demora mais um tempo até que ele possa entender que está tudo seco, ele possa abrir a parte de cima da arca e olhar para cima e ver que cessou aquele tempo, parou. Mas porém, para sair e pisar a terra, Noé esperou Deus dizer para que ele saísse. Tudo isso está lá no versículo 8 de Gênesis. E o que eu entendo é justamente isso. O nosso tempo hoje, Deus tem mudado. A gente percebe que está havendo uma melhora, está havendo sinais de melhora para mim e para a sua vida. Deus está falando nos nossos corações, a provisão vem dEle, o tempo está na mão dEle. Essa terra que hoje estava alagada já está seca, e Ele já está preparando para que a gente possa plantar. Nesse momento, amados, eu me recordo, falando de Moisés, de Noé, desses homens fiéis a Deus e que Deus honrou poderosamente. Eu me recordo de tudo que eles fizeram e que Deus foi firme com eles ali no propósito, nas promessas. E existem muitas promessas para mim e para a sua vida. O tempo já mudou, os sinais já estão se apresentando. Há um tempo do Senhor na minha e na sua vida, e esse tempo já está chegando. As obras do Senhor na minha e na sua vida, elas serão concluídas. Eu lembro do diálogo de Jesus em João 6. João 6 fala sobre Jesus andou sobre as águas, fala sobre a multiplicação dos pães, mas fala muito que Jesus é o pão da vida. E esse diálogo que eu cito aqui, é justamente sobre isso. Os seus discípulos queriam entender como fazer a obra de Deus. E Jesus responde para eles o seguinte: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou.
que nós venhamos a crer em Jesus, porque as obras que Ele fez, as maravilhas, Ele disse que aqueles que não viram fariam maiores. E Ele se referia à nossa geração, a geração posterior, a geração que fará mais coisas, porque bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. E você é um bem-aventurado. Você vai fazer maravilha, crendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós faremos maravilhas, crendo no poder desse nome, porque esse nome tem todo o poder. Há poder no nome de Jesus, amém, irmãos? E eu termino essa mensagem aqui agora, né? Eu vou ser boca de Deus para mim e para a sua vida, porque nós falamos sobre obras do Senhor. Eu lembro de Apocalipse 3:8, da igreja de Filadélfia. Diz assim: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Apocalipse 3:8. Amém, irmãos? Então, que verdadeiramente nós possamos guardar o nome do Senhor, né? Guardar o nome desse Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Salvador, e fazer conforme a boa obra do Senhor manda que façamos. Que Deus Ele possa obrar na minha e na sua vida poderosamente, não somente nesta noite, mas durante toda a sua existência. Que seu tempo possa ser contado para a sua posteridade de forma grandiosa, de forma verdadeiramente alcançar um coração sábio na presença de Deus, e que essa sabedoria ela possa alcançar vidas através da sua e da minha vida para a posteridade. Amém, irmãos? Que a sua família seja abençoada em nome de Jesus. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração e eu entrego com muito carinho. Recebam em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.